Uma frase, uma única afirmação. Sou tão feliz e grato que o dinheiro flui para mim em abundância, por múltiplas fontes, continuamente. Repetia centenas de vezes por dia, em voz alta, em silêncio, escrevendo. Não só dizia, sentia. Imaginava como seria viver essa realidade. Me via pagando as contas com tranquilidade, ajudando os outros, viajando, vivendo livremente. Quanto mais repetia, mais acreditava. Quanto mais acreditava, mais minha vida se moldava àquela nova verdade. Você pode pensar, mas é só uma frase. Mas saiba, tudo no mundo físico começou com uma frase, uma ideia, uma imagem. O avião, o carro, a internet, sua casa. Tudo começou com alguém que acreditou tanto a ponto de torná-lo real. E é isso que você fará com sua nova vida. Mas atenção, não adianta repetir mecanicamente. O segredo está na emoção. O subconsciente não responde à lógica, responde à frequência emocional. Você pode repetir 1000 vezes, mas se sentir derrotado, nada muda. Se repetir com intensidade, verdade, sentimento, você começa a impressionar seu subconsciente. E aí a mágica acontece. Haverá resistência. A mente antiga vai dizer, é besteira e não funciona, não é realista. Mas não é você falando, é o seu velho paradigma lutando pela sobrevivência. Ele não quer morrer, quer te manter na zona de conforto, vai te sabotar, te fazer esquecer, te deixar se sentindo bobo, te fazer procrastinar. Por isso te desafio. Nos próximos 90 dias, repita essa afirmação pelo menos 500 vezes por dia, em voz alta, escrevendo, gravando e ouvindo no carro, no banho, antes de dormir. E o mais importante, sinta como se já fosse verdade. Visualize, sinta a gratidão como se já tivesse recebido. Se esquecer um dia, compense no outro com o dobro de intensidade. 500 vezes por dia, todos os dias, sim, é o que seu paradigma precisa para ser desinstalado. Você passou décadas ouvindo e aceitando mentiras. Acha que uma única leitura vai reverter isso? Conheci gente que transformou a vida com esse processo. Um empresário que faliu 3 vezes me procurou derrotado. Aplicou o método, repetiu com fé, mesmo sem resultados iniciais. Hoje, lidera uma empresa multimilionária. Não foi milagre, foi disciplina, decisão. Funciona para todo mundo? Sim. Mas só se fizer direito. E fazer direito significa repetição consistente, diária, sem exceções. Significa sentir, visualizar, declarar com firmeza, mesmo quando o mundo parece inalterado. Você está a uma decisão de distância de uma nova vida. Não precisa esperar o momento ideal. Ele é agora. Não precisa saber como tudo vai acontecer. O como vai aparecer. Precisa assumir o comando da sua mente e repetir, 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 até que a nova ideia seja mais forte que a antiga. E aí, nada vai te impedir. Já teve dias em que tudo deu errado e você não sabia por quê? Acorda, nada de ruim aconteceu. Mas você se sente mal, pesado, sem energia, e ao longo do dia o mundo parece responder a esse estado. Alguém te corta no trânsito, um cliente cancela, um amigo desmarca. As coisas se acumulam como uma maré negativa e você está preso nela. Não é coincidência, é vibração criada pelos seus sentimentos. Você talvez não perceba, mas o que você sente é o reflexo exato do que acontece na sua mente, especificamente no seu subconsciente. A maioria das pessoas acredita que sentimentos são reações ao ambiente, mas são sinais, indicadores da frequência em que você vibra. E essa frequência determina o que você atrai. O corpo humano é uma antena, uma estrutura de energia em vibração constante. O que muita gente ignora é que não captamos energia do ambiente, a liberamos. E o que determina essa liberação é o pensamento que você aceitou como verdade. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, e ação gera resultado. Este é o ciclo.
Quantas vezes você alimentou pensamentos negativos por dias, até que aquilo se tornou tão real que parecia impossível sair? Você diz: estou desanimado, estou triste, estou irritado, mas não percebe que está dizendo: estou numa vibração que me conecta com o que eu não quero. Ao mudar o sentimento, muda tudo, mas a maioria tenta mudar o externo sem alterar o interno. Quer mais dinheiro, mas vibra escassez. Quer amor, mas sente medo. Quer oportunidades, mas vive ressentida. A vibração não mente. Aprendi isso na prática. Havia dias no início em que eu acordava com aquele peso, tentava mudar, estudando, aplicando, mas ainda me sentia preso a emoções antigas. Então parei e comecei a prestar atenção em como me sentia a cada momento. Me perguntava: o que está gerando essa sensação? Percebi que estava pensando no passado, em dívidas, fracassos, conversas que me diminuíram. E esses pensamentos criavam um estado vibracional que bloqueava qualquer crescimento. Comecei a mudar o processo. Não era fácil, mas era possível. Sempre que percebia que me sentia mal, parava, respirava e escolhia um novo pensamento. Pensava em algo que me deixasse bem, um momento de gratidão, uma lembrança feliz ou a imagem de quem eu queria me tornar. E ao repetir isso dia após dia, notei que meu corpo reagia. Meus sentimentos mudavam e com eles, meus resultados. Você pode fazer isso. Você tem esse poder. Ninguém te ensinou, ninguém te disse que você é responsável pelo que sente, que pode escolher seu estado emocional como escolhe o que vestir. Mas agora você sabe. Pense. Quantas oportunidades você perdeu por estar numa vibração errada? Quantas vezes afastou pessoas, rejeitou ideias, recusou convites, simplesmente porque se sentia mal? E se tivesse escolhido sentir diferente, o que teria acontecido? A maioria das pessoas não tem ideia do impacto que seus sentimentos têm sobre a realidade. Elas acreditam que se sentem mal por causa das circunstâncias, mas é o contrário. As circunstâncias aparecem por causa da frequência emocional que elas alimentam. Já viu alguém entrar num ambiente e mudar a energia só com a presença? Já viu alguém irradiar entusiasmo, confiança, segurança sem dizer uma palavra? Isso não é mágica, é vibração. E todos nós temos, mas poucos sabem usar. Você pode ser essa pessoa. Não precisa esperar grandes conquistas para se sentir bem. Comece agora com pequenas escolhas. Coloque uma música que te eleva. Agradeça por algo simples. Visualize sua vitória antes dela acontecer. Diga: hoje eu escolho vibrar em confiança. Hoje eu escolho estar bem. E se sua mente tentar te puxar de volta, apenas observe e escolha de novo. Não há vibração errada que resista à consciência. Quanto mais pratica, mais natural se torna, até chegar o momento em que, em vez de se perguntar por que me sinto mal, você se pergunta: o que posso fazer hoje para me sentir ainda melhor? É aí que a mudança verdadeira começa. Quando alcança essa frequência, o mundo responde de forma diferente. As ideias aparecem, as pessoas certas cruzam seu caminho, as oportunidades surgem sem esforço. Saiu do modo sobrevivência e passou a viver em harmonia com o que deseja. Tem gente que olha para alguém de sucesso e diz: teve sorte. Outros dizem: com aquele talento, até eu. Mas o que quase ninguém vê é que sucesso não é acaso, é consequência. E mais que isso, é consequência de aplicar certas leis universais de forma consistente, com fé e com uma decisão inabalável. Tudo no universo é regido por leis. A gravidade, por exemplo, você não a vê, mas ela opera constantemente. Se você saltar de um prédio, não importa se é uma boa pessoa ou não, a gravidade vai agir da mesma forma. O mesmo vale para as leis que regem o sucesso, a abundância, a realização. Elas não escolhem favoritos. Respondem à vibração, à disciplina e à fé.
Mas a maioria das pessoas acredita que a vida é um jogo de sorte, como se houvesse um sorteio cósmico decidindo quem vai prosperar. Isso não é verdade. Todo ser humano nasce com um potencial infinito, mas quase ninguém aprende a acessá-lo. E quem não aprende, vive no automático, seguindo padrões antigos e chamando isso de destino. Você tem um poder dentro de si maior do que qualquer circunstância externa. Mas esse poder dorme quando você não sabe como usá-lo. A chave para ativá-lo está na repetição de uma nova imagem de si mesmo, na decisão de não aceitar menos do que você merece. Vi isso acontecer ao meu redor por décadas. Vi gente sair do nada, sem estudo, recursos ou conexões, mas com uma decisão inabalável de mudar. Gente que estudou essas leis, aplicou com fé, repetiu os princípios todos os dias e, com o tempo, se tornou referência. Não por sorte, mas por consistência. Um exemplo que você talvez conheça: Oprah Winfrey. Nasceu na pobreza extrema, foi abusada na infância, rejeitada na carreira, e ainda assim não se limitou à história que o mundo queria contar. Ela escolheu uma nova imagem, alimentou-a com disciplina e alinhou sua mente, palavras, ações, tudo com essa nova visão. E o universo respondeu. Hoje ela inspira milhões, mas o que mudou foi ela. O mundo apenas espelhou. A mesma lei que levou Oprah ao topo, levou Mike Tyson ao fundo do poço. Ele teve sucesso, fama, riqueza, mas não mudou o paradigma. Continuou com o mesmo condicionamento emocional, a mesma visão limitada. O resultado? Autossabotagem, destruição. Isso não tem nada a ver com talento, tem a ver com o que você carrega por dentro. Talvez ache que essas coisas são motivacionais demais, místicas demais. A ciência já sabe. Pesquisas da Universidade de Stanford mostraram que pessoas com mentalidade de crescimento têm mais chances de alcançar sucesso profissional e bem-estar emocional. Elas não são mais inteligentes, apenas acreditam que podem ser, e por isso agem de forma diferente. Estudos da Harvard Business Review revelaram que mais de 80% das decisões financeiras das pessoas estão ligadas à emoção, não à lógica. Isso explica por que alguém pode ganhar na loteria e perder tudo em poucos anos. Não é falta de dinheiro, é falta de estrutura interna para lidar com a abundância. Não adianta apenas querer uma vida melhor, você precisa se tornar a pessoa que vive essa vida. Cultive a imagem de alguém próspero, confiante, focado, disciplinado. Sustente essa imagem todos os dias, especialmente quando nada parece mudar. É aí que a maioria desiste. Aplicam por uma semana, um mês, e não veem resultados. Mas o universo não responde à pressa. Responde à frequência, à consistência, à fé que persiste mesmo sem evidência. Lembro-me de uma vez em que as coisas pareciam dar errado, mesmo com tudo o que eu aplicava. Minha empresa estava começando, mas os resultados demoravam. Já tinha mudado minha mente, mas o mundo ainda não me acompanhava. Eu podia ter desistido, dito, não funciona para mim, mas escolhi manter o foco, repetir, confiar nas leis que estudava. E sabe o que aconteceu? Sem aviso, vieram as conexões, os convites, as ideias certas. Tudo começou a fluir. E percebi que o teste não era sobre capacidade. A gente vive em busca de transformação, né? Mas às vezes a gente se sente travado, parado no tempo, mesmo tentando mudar. A verdade é que a persistência é a mãe do sucesso. Pode parecer que você não está indo para frente, que está atolado na lama, mas acredite, você está mais perto do que imagina de alcançar a sua meta. A virada só acontece para quem não desiste, para quem mantém o foco, mesmo quando a coisa toda parece uma luta de Davi contra Golias. E lembre-se, o sucesso não é uma chegada triunfal, uma explosão de fogos de artifício, mas uma caminhada constante, um estado de espírito. Tudo começa com uma decisão, um sim para si mesmo, para a mudança.
É preciso domar a mente, treinar o pensamento, manter a energia positiva e agir com convicção, mesmo que o mundo te ache maluco. Porque um dia o mundo vai entender. E quando entender, vai parecer que tudo aconteceu de repente, num passe de mágica. Mas você vai saber que foi o resultado de uma luta diária, de uma decisão firme que você nunca abandonou. A chave de tudo é essa. A mudança real acontece quando a gente decide agir, mesmo com medo, mesmo com dificuldades. É a ação que move a montanha, que nos leva para a evolução contínua. E falando em evolução, já tem um vídeo novo esperando por você ali na tela para a gente dar mais um passo nessa jornada. A ideia é te ajudar a ser pelo menos 1% melhor a cada dia. Valeu por estar aqui comigo. Nos vemos no próximo vídeo para continuarmos crescendo juntos. Precisa de algo mais específico? Me fala qual estilo ou público você quer alcançar, que eu te ajudo. Você já parou para pensar que pode estar preso numa jaula invisível, uma prisão sem grades, sem muros, só na sua cabeça? A pior parte? Nem imagina que está lá dentro, vivendo uma vida em piloto automático, achando que escolhe tudo, quando na verdade repete os mesmos passos, os mesmos erros há anos. Acorda, pega o celular. A rotina te leva como um rio levando uma folha seca, banheiro, café da manhã, mesmo sem fome, porque é assim que sempre foi. Trânsito infernal. Contas para pagar, um salário que nunca chega, boletos se multiplicando como coelhos. Volta para casa esgotado antes mesmo de chegar e a pergunta ecoa: por que minha vida não muda? A resposta é mais simples do que parece. Você está preso aos seus próprios pensamentos, às crenças limitantes que te seguram como algemas. Essas crenças, esses paradigmas, são como um software antigo, cheio de bugs, rodando na sua mente desde a infância. Herdou da família, da escola, da sociedade. Frases prontas como: quem nasce pobre morre pobre, dinheiro não cai do céu, só os ricos enriquecem. Você acreditou, internalizou e agora vive como se fosse um destino inevitável. Parece que decide, mas os resultados mostram outra história. Uma história escrita pelo seu subconsciente, um poderoso motor que obedece cegamente às suas programações. Ele dita o ritmo da sua produtividade, dos seus relacionamentos, da sua autoestima, das suas finanças. Quantas vezes teve uma ideia brilhante e desistiu, achando que não é para mim, que não é a hora, que alguém faz melhor. Não é falta de capacidade, é o seu software te sabotando em silêncio. A verdade nua e crua é que muita gente passa a vida inteira nesse loop, acreditando que o problema é trabalhar demais, dormir de menos, se esforçar ao máximo. Mas o esforço sozinho não adianta. É como tentar acelerar um carro com o freio de mão puxado. O motor ruge, mas você não sai do lugar. A culpa, você pensa, é do mundo, da crise, dos outros. Mas a verdade é que sua própria mente está programada para te manter exatamente onde você está. Eu sei, porque vivi isso na pele. Terminei o fundamental e me joguei em empregos braçais, mal pagos. Troquei pneu, óleo, lavei chão, entrei na marinha sem nunca ter visto o mar. Não era falta de vontade, era ignorância. A crença de que aquela era minha realidade, até que um livro mudou tudo. Pense e enriqueça. Na primeira leitura não entendi quase nada, mas uma faísca acendeu dentro de mim. Reli várias vezes, até que uma ideia simples surgiu. Talvez eu possa mudar. Essa fagulha começou a corroer as paredes da minha prisão invisível. Entendi que o mundo não precisava mudar, eu precisava. Comecei a estudar obsessivamente a mente, a descobrir como a mente consciente escolhe pensamentos que, repetidos, se transformam em convicções inabaláveis no subconsciente. E é o subconsciente que controla o seu corpo, suas ações, seus resultados. A chave está aqui. O subconsciente não diferencia realidade de fantasia.
Ele aceita o que você alimenta com frequência e emoção. Se você se vê como um fracassado, endividado, azarado, é isso que ele vai te entregar. Vai te sabotar, te fazer evitar riscos, te manter limitado. Mas se você alimentar a imagem de alguém próspero, capaz, merecedor, o subconsciente vai te guiar sutilmente para novas oportunidades, novas conexões, novas decisões. Percebe a diferença? Quantas vezes você pensou que não nasceu para vencer, que felicidade e riqueza são ilusórias? E se eu te dissesse que essa ideia não é sua, foi plantada aí por outros presos na mesma jaula mental, você aceitaria continuar assim? Tudo o que você precisa está dentro de você. Não é mais esforço, é mais consciência. Identifique seus paradigmas limitantes e plante conscientemente novas sementes. Sua mente vai resistir, vai te dizer, é besteira, não vai funcionar, já tentei tudo. Mas é só o seu antigo software se defendendo, querendo te manter na zona de conforto, por mais desconfortável que seja. Então, questione seus pensamentos, observe seus hábitos, mude sua autoimagem. Ao mudar a imagem, os resultados mudam por consequência. Você quer mudar, mas não sabe por onde começar? Lê livros, assiste vídeos, promete que desta vez vai ser diferente e logo volta à estaca zero. Sabe por quê? A única forma de mudar sua realidade é alterando o código-fonte da sua mente. Isso não acontece da noite para o dia. Mudança verdadeira exige repetição, persistência e, principalmente, emoção. Você pode dizer que vai mudar, mas enquanto essa decisão não chegar ao seu subconsciente, nada muda. É como tentar consertar um programa só mexendo na tela. O código continua rodando. Esse código é o seu paradigma. Ele controla seus hábitos, suas escolhas, suas emoções e, consequentemente, seus resultados. A boa notícia é que você pode reescrever esse código. Não precisa de diploma, de sorte, de permissão. Você precisa entender o mecanismo. Plante uma nova ideia, nutra-a com repetição e emoção. E ela vai se transformar numa nova crença. Essa nova crença vai mudar sua forma de agir sem que você perceba. Foi exatamente o que eu fiz. Endividado, sem estudo, sem motivos lógicos para acreditar, comecei a fazer algo tão simples que muita gente menospreza: repetição diária.